Foco direitinho, muito boa tarde, eu sou Jamarri Nogueira e mais uma vez em mais uma live do Moçada que Agita. Hoje o nosso papo vai ser com o jornalista José Carlos dos Anjos. Mal comecei a falar, já tem o pessoal do Dom Bosco em nossa sala. Muito bem-vindos, Dom Bosco, um grande parceiro do Moçada que Agita, que está comemorando 40 anos de atividades ininterruptas, coisa tão difícil nesse país, né? Coisa tão difícil no Brasil, ter 4 décadas de atividades aí sem parar, coisa de Anchieta Maia. A gente vai conversar, como eu já disse, com o José Carlos dos Anjos, grande jornalista, vai contar histórias da época em que ele integrava a redação do Moçada que Agita. Ele e outros grandes do jornalismo paraibano, né? Também Ricardo Anísio. Ontem a gente conversou com o Wellington Farias com histórias maravilhosas a respeito do Moçada e já deixou umas 2 ou 3 perguntas para a live de hoje, né? Falando a respeito do trabalho dele e a respeito do trabalho do Zé Carlos dos Anjos, queridíssimo Zé Carlos, com quem eu trabalhei no jornal Correio da Paraíba. Antes da gente começar a conversa, deixa eu lembrar que as inscrições para o cursinho Geração Enem estão abertas. Tem a parte online, tá, que vai rodar aí nas redes sociais, custando a partir de R$50. Gente, é baratinho demais. E mês que vem, dia 18, tem aula presencial. Sim, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Mesmo. Liga agora para 98893-3225, que você vai saber como é que faz para se matricular no cursinho, nessas aulas online e também nas aulas presenciais do mês de agosto. Olha aí, boa tarde para Cira Lira, que acaba de entrar para acompanhar mais uma live do Moçada que Agita. E por falar em Moçada, e por falar em 40 anos, aniversário, Anchieta Maia comemorando em grande estilo durante o ano de 2020 diversas atividades. E em setembro tem a volta do rancho Jet Set, que fez muito sucesso, hein, nos anos 80. Sucesso demais. Rancho de Anchieta Maia volta em setembro, dia 12 de setembro, com um showzaço. Olha quem é que vai estar no palco. Cezinha do Acordeon, Molima e Acisão. Gente, uma noite de forró, essa você não pode perder. Para saber quanto é que custa individual e mesa, você liga também para 98893-3225. Adianta logo teu ingresso. Esse é o momento de comprar, inclusive. Viu? Conversando com Ruth Avelino, presidenta da PB Tour, e ela falando, esse é o momento de comprar. Compra agora para usar depois. Esse é o momento de baixa na hora de comprar. Para vários produtos e vários serviços. Bora começar o papo aqui com o Zequinha? Zequinha já entrou, ele entrou com, logou como Festar Muito, que é um blog do Zé Carlos, faz muito sucesso, acompanha a cena cultural paraibana, tem notícias, quentinhas, em cima da hora. Bora ver aqui se eu consigo convidar Zé Carlos. Só um pouquinho. Fazendo um convite. Já estamos aqui. Ops. Zé Carlos, cadê você? Festar muito, adicionar. Esse tempo todo, faz tanto tempo que eu não vejo o Zé Carlos que é capaz de eu me emocionar quando ele aparecer, viu? Um reencontro muito bom. Trabalhamos uns 20 anos na redação. Poxa vida, que maravilha, rapaz. Coisa boa demais. Tudo ótimo, melhor agora, meu irmão. Muito bom. Quando você fez o convite, eu achei fantástico rever você assim e numa tarefa de jornalismo, né? O que é que você tem feito aí. Muito bacana. Aí recordações vêm, e ainda mais num período desse que assim, meio emocional, não, totalmente emocional, né? A gente isolado e o jornal fecha, o jornal que a gente teve junto. Enfim, foi muito bacana o convite, agradeço. E estamos aí para conversar a respeito do Moçada. É maravilha, eu fico emocionado de verdade, sabe? Momento mágico para mim. Bora começar falando de coisa boa, né? Bem boa mesmo. Com certeza. Ontem o Wellington estava comentando que as pautas do Canta Moçada sobravam para você. Que você que fazia a cobertura do Canta.
Não, na verdade, o Canta Moçada eu não cheguei a cobrir. Eu peguei o Moçada, eu acho que meados dos anos 90. O Canta Moçada não, eu publiquei algumas coisas a respeito. Eu não me lembro quem me antecedeu. Eu sei que grandes nomes aí, Walter Galvão, o próprio Wellington Farias, o nosso grande fodinha, participou muito, e outras pessoas, Ricardo Anísio e tal, como foi citado ontem. Mas eu peguei em meados dos anos 90, início, eu acredito, início dos anos 90, que era justamente quando eu trabalhava na redação do Jornal Norte, né? Eu fazia a secretaria de redação lá, e era aquele processo mesmo. Anchieta Maia via as pessoas lá e geralmente ele ou pautava ou contratava pessoas para almoçada, que continuou fazendo isso ao longo dos anos, né? Muita gente passou pelo Moçada dessa forma. Então eu cheguei a editar, eu acredito, por um ano e meio, eu acho que no máximo 2 anos. Eu sou péssimo de recordar essas coisas, mas eu acredito que foi uma temporada assim. E foi uma temporada bem efervescente, porque foi justamente quando o Anchieta, aquela coisa dos recadinhos que foi citada na entrevista com o Elton Farias, ele deu uma turbinada colocando as urnas, né, nos colégios e trazendo parte dessa coisa para dentro da edição do Moçada. Aí, além dos recadinhos que chegavam nas mãos dos endereçados lá, havia os recadinhos via Moçada, né? A coisa bombou realmente. Era na época em que havia uma grande rede de escolas particulares, de muita pujança ao setor, e tinha muita gente, realmente era um público fantástico. Eu a levar muito bilhetinho para casa para datilografar ainda, não era nem digitar, eu acho, na época, Isso. né, Zé? É, não Coisa tinha esse. aos milhares. Não, era uma coisa descomunal. Muita coisa ficava nos colégios mesmo, a gente pegava um monte disso, porque um monte disso era bem muita coisa, viu? Era de Muita saco, né? De coisa. saco. Chegava na redação do Moçada, que era lá na praia, do Cabo Branco, eu não sei onde estava, mas era lá na praia do Cabo Branco, né? Na casa onde o próprio Anchieta, a dona Lourdes e Companhia Limitada moravam. Então a gente fazia nossa manhã de redação lá, mas sobrava muita coisa para ir para casa, matérias, entrevistas. Nós fizemos entrevistas com muita gente da área cultural. Me lembro uma boa entrevista com o Zelezinho, quando ele estava iniciando aquela coisa de ficar em evidência, né? Ele começou há muito tempo, mas no início, na evidência, uma das entrevistas foi no Moçada que Agita, ele conversou com a gente sobre a vida, sobre a carreira, o que pretendia, foi bacana, foi uma das entrevistas bacanas para a Moçada. E Não, assim, a vida no Moçada a gente dividia entre em casa e redação e no próprio Jornal Norte. Anchieta fazia uma simbiose, né? Era o Moçada com o Jornal Norte, com Corrida Paraíba, com os colégios, então você vivia esse clima misto. A gente às vezes era repórter, às vezes era editor, às vezes era até colegial mesmo, porque você entrava naquele clima para conversar com os meninos, para estabelecer uma certa empatia com a linguagem dos jovens. Foi um trabalho muito bacana, inesquecível. Eu aprendi pacas em relação a como você transpor determinadas regras de jornalismo que hoje a gente vê que não interessa, né? O importante é você chegar bem com as mensagens e Anchieta sempre soube fazer isso, cara. Sempre soube fazer isso. você falou aí de Zelezinho ainda despontando para o sucesso, não é nem início de carreira, mas despontando para o sucesso, e Ele já tinha. diversos nomes da cultura, diversos nomes, Veja passaram só. pelo Moçada que Agita, que eu estava lembrando Isso. agora de Leandro Uhum. Lima, o ator e cantor, que era vocalista da Alaúça, e foi da Sim, equipe Moçada, né? foi da equipe Depois Moçada, né? fechou contrato com a Não foi da minha Record, época, né? mas com certeza. Muita gente, depois que eu saí, antes que eu estive lá, muita gente passando pelo Moçada. Eu acredito que uma das coisas
um dos fatores que levou o Mossad a ter tanto sucesso e tanta empatia com o público, veja só, um impresso, né? Um impresso voltado para o jovem. Se a gente se basear vamos dizer assim, o jovem não gosta muito de leitura, é muito mais TV, imagem e tal, mas naquela época o Moçada que Agita era um ponto de leitura para o jovem. Você não é badalação? Sim, badalação. O Moçada procurava a badalação jovem, mas oferecia agenda, oferecia entrevista, oferecia conteúdo cultural e a diversão que o jovem ia buscar. Era isso que o Moçada era um impresso. E ele conseguia reunir o interesse do jovem por essa badalação e pela cultura que era endereçada, que tinha endereço certo, os shows de rock, as bandas, os festivais que o próprio Moçada promovia, e também associava isso e trazia também o interesse dos pais, né? Fodinha disse ontem o que era o Moçada. Aquilo ali era o retrato do Moçada. O Moçada era um veículo jovem, mas que tinha uma influência absurda na elite adulta, né? Na elite pessoense, durante muito tempo, durante décadas. Ainda tem. Mudou o formato, mudaram coisas, mas o Moçada que Agita ainda é uma marca fortíssima, né? Basta dizer que tá aí, o Jornal Correio da Paraíba, um poderosão na mídia impressa local, fechou. O Moçada que Agita tá aí, como uma revista, como um jornal, um blog, não é isso? E tem as redes sociais. Você não, mas a equipe do jornal, não importa. A questão é que a marca está na praça, está andando, está funcionando. E isso, Anchieta é uma coisa a se estudar. Merece estudo, mas merece estudo mesmo. É um case, como falam, né, exatamente. A ser estudado, claro que sim. Perfeito. Então, eu acho que como eu estava falando, um dos fatores que levou a essa empatia do Moçada que Agita para todos, não digo apenas o jovem, é essa estratégia. Eu não sei se isso foi pensado ou era de Veneta, de Anchieta, mas ele ia lá, aí convidava o camarada artista. Estava lá dentro da redação um artista. Daqui a pouco tinha um cara que tinha um bom nome na imprensa. Walter Galvão, Ricardo Anísio, que tinha uma circulação no meio cultural, crítico de arte, enfim. Você, hoje, né? Tivemos Fodinha, um dos maiores repórteres que eu conheci no jornalismo paraibano. Chama-se Wellington Farias, outro é Sebastião Lucena. Eu falo de repórteres e encho a boca disso porque é uma das... essa é o esteio, é o pilar do jornalismo. Então, esses caras sempre foram grandes repórteres. Tinha Lucena, Fodinha. Tem outros, mas eu coloco esses no pedestal. Então, Anchieta sabia, pegava as pessoas, daqui a pouco tinha uma espécie de rede de mentes de diversos setores que passaram pelo Moçada, facilitaram essa que tornaram o Moçada o que é hoje. Então, esse chorinho que você está ouvindo aí, isso é o que dá fazer live de casa, né? Olha, ontem Lola de Wellington Farias estava latindo e ela, calma Lola, aqui não tem negociação não, viu? Não adianta falar, calma Amora, que ela não vai parar. Não, olha, eu tô fazendo a live aqui do quarto da minha filha. Aproveitei que ela não está em casa e invadi. Aí está aqui, porque no meu quarto está trancado o Costela, que é o meu cachorro. Ele está lá. Ficou louco para entrar aqui. De vez em quando ele lá. Enlouquecidamente. Aí não dá para fazer, mas ele está lá. Até agora, Zeca, graças a Deus. Oi. Zequinha ainda é vivo? Não, olha. Rapaz. Eu acredito que Zequinha não é mais pela idade, mas ele fugiu de casa e não voltou mais. Ele chegou a fugir 3 vezes, rapaz. Aí da terceira, realmente, a gente não conseguiu achar. Eu cheguei em casa e eu acredito que o grande culpado fui eu. Aí eu me sinto
mal com isso, porque eu cheguei em casa e percebi que ele não estava ao descer do carro, tu acredita? Porque ele fazia o chamamento dele assim que eu entrava na rua, cara. E você ouvia o latido dele. Ele percebia o carro na rua. Os cachorros têm esse poder de percepção, né? Horário, sons, Sim, sim. né? Então, eu percebi, ele tinha. Na hora que eu desci do carro, que eu não ouvi os latidos, eu fui lembrando, foi assim um flash retrô. Eu acho que eu abri o portão de manhã. Acho não, eu abri o portão de manhã e ele saiu. Peguei o carro, fui embora, fechei ele. Então sumiu o Zequinha. Infelizmente, Ah, eu que não tive pena. esse prazer de conviver o tempo todo com ele, mas Era era uma miudinha, Zequinha era miudinho, né? Magricela, rapaz. Tem gente aqui exatamente. Melhor. adorando, tem gente aqui adorando o nome Costela, né? Glauci, achou fofo. Costela. Aliás, É que ele Cleane chegou Glauci. aqui bem magrinho, rapaz. Cachorro de rua, um vira-lata, um cachorro de rua, né? Chegou aqui, aí meu filho tava aqui passando os dias, aí eu tava na redação do jornal. E Pedroca, disse, Painho, aí mandou uma imagem e uma mensagem pelo zap. Painho, ó quem tá aqui, ó quem chegou, eu pensei que era uma visita. Esse que era a Costela. Então, bicho. Aí eu achei fantástico. Ele alegre, mandou um videozinho, ele com o rabinho assim, bem magrinho e as costelas aparecendo. Aí Rapaz, ele encontrou vocês, né? ele encontrou a Ele gente. encontrou, é. Encontrou a gente. E hoje é o xodó da casa, sabe? A gente tem mais gatos, rapaz. Uma gata. Eu vou dizer porque parece que eu sou louco, mas chegou uma gata da rua, eu tive que aceitar que ela tava barriguda. Teve gatinho no sofá da sala. Onde, onde nós assistimos o Netflix, tivemos que mudar. Então, ela tá aqui, ela e os 5 gatinhos, porque todo mundo se apegou aos gatinhos e ninguém quis dar. Agora o problema é, será que ela vai ficar grávida de novo? Com certeza. Luísa Anjos Valac tá aqui. A minha irmã. Falando nos gatos que invadiram a casa do Zé. Olha, tá Certo. Deixa eu agradecer aqui a Carlos Roberto, Geno Costa, Cleiton Santos, Grampola, Cleane, Rafael Menezes, Edgar Bartolini, Sueli Castro, Jair Soares, Tete Euriques, Heloísa Elane, a Loló. Também Loló. Andressa e É outra. A saudade é grande, viu, de Loló. Ontem Loló me ajudou profundamente na live, né? Foi quase uma mediadora. Eu tava querendo, antes eu digo, rapaz, eu vou pedir uma aula Loló. Eu vou ligar para ela. Mas graças a Deus não deu. Ó, o Cleiton Santos é da banda Nardones de João Pessoa. Salve, Cleiton. Cleiton, faz o seguinte, camarada. Se tua banda gravou alguma coisa ou lançou alguma coisa nesse período de pandemia, manda para o meu e-mail, manda para o jamarrinogueira@gmail.com, manda para a gente divulgar, tá certo? Super vale a pena. Manda para o Festar muito também. Manda para o Festar também. Eu vi o Nardoni tocando lá no festival, lá no café da usina, ano passado, acredito. Ano anterior, 1 ano e meio, mais ou menos. Bacana, pessoal. Bacana mesmo. Bela banda. Ô Zé, eu penso, você falou aí do Moçada, que era jornal e que está se adaptando, blog, portal, as redes sociais. É um caminho sem volta, né? Mesmo no novo normal do jornalismo, caminho sem volta, tecnologia. Jean, eu fico empacado em dizer essas coisas e parece que eu sou um burro trucão. Mas eu gostaria que o impresso permanecesse de uma maneira que não afetasse tanto a natureza por causa do papel, mas que o escrever em papel permanecesse dentro de uma linha que se escolhesse, como eu disse, sustentável e seguindo. Aí eu vou recorrer novamente à fodinha. Bicho, o papel parece ser a cama daqueles grandes textos em que a gente... Aqui eu não estou falando de qualidade, estilo tal. Eu estou falando de uma capacidade de você reunir informações e dar para o leitor, para ele ter tempo de refletir, ler com paciência, sem essa loucura que é
necessária, não estou indo contra a tecnologia, essa loucura que é o meio de imprensa eletrônica. Não é. Ele pode somar, eu acredito que sim, e seria fantástico para o jornalismo investigativo, por exemplo, que requer uma atenção maior na leitura, entende? E você se debruçar sobre um assunto, ver aquilo escrito ali, como um documento, é fundamental. Eu acho que é por isso que eu reluto em dizer que é um caminho sem volta, mas parece ser, né? Você não pode ir contra uma maré tão poderosa como essa. Eu só acredito, assim, que muita gente diz, o jornalismo morreu. Não, o jornalismo não morreu. Primeiro que empresa de jornal não faz jornalismo. Quem faz jornalismo é jornalista, certo? O jornalista não tem jornal. Ele não pode fazer jornalismo. É uma loucura, né? Mas é isso, é dessa maneira que está posto. Talvez a forma como se dê autorizações para determinados grupos políticos ou empresários terem seus meios de comunicação é que é essa coisa que precisa ser revista. A informação é um bem público, né? E o jornalismo navega nisso aí, não é em outra coisa, né? Deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros. Essa live só é possível, ó, tá aqui por causa da FESP Faculdades, Esporte Clube Cabo Branco, Hospital Milagres, Ótica Escala e KNN Idiomas está aqui atrás de mim. Muito grato aos parceiros. Também o Aras Pôr do Sol. Oh, quase que eu esqueço do Aras, né? E a gente está conversando aqui com o jornalista Zélia. Não é Zélia, não. Zélia foi Loló. Zélia foi Loló que escreveu. Não foi nem Loló que escreveu, foi o corretor. A gente conhece muito bem isso, viu? Coisa da tecnologia, tá vendo? Não escreveria de forma alguma Zélia, mas o corretor vai lá, se antecipa pela pressa, porque o corretor é espertinho, né? Então, acaba com o Zequinha. Salve Zélia, salve Zélia. Então, essa pressa faz parte do novo jornalismo, inclusive. Eu tive a sorte, e eu tenho muito orgulho disso, de ainda entrar numa redação, tendo aulas contigo, Zé, numa redação que não tinha computador, não tinha celular, não tinha internet. Então, ou você consegue gerar conteúdo, ou você não é jornalista. Ficou, de certa forma, mais fácil para uma geração mais recente ter uma enciclopédia digital ao seu lado 24 horas por dia e poder googolizar o jornalismo. É muito mais fácil. Ou entrar em contato à meia-noite via celular com uma fonte também, claro, né? Tem seus aspectos positivos. Mas eu tenho a impressão, sem ser saudosista de forma alguma, de que há 20 anos havia um maior poder de geração de conteúdo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Talvez, Jean, por essa necessidade que você tinha as páginas, vamos botar assim uma coisa bem didática, você tinha as páginas abertas para preencher com informação, você recebia pautas, e você não tinha o Google, você não tinha a internet, você tinha agências, né, que eram contratadas pela empresa para te suprir com determinado material, um material local, aquele com o qual você brindava o leitor da sua região, você tinha que ir buscar. Sobre a banda que vai tocar amanhã, o show de Zé Ramalho que vai estar amanhã, a entrevista teria que ser sua e você tem que trazer ali. Era dessa forma, sempre foi. Hoje em dia tem as agências aí oferecendo a entrevista do show que ainda vai ser, né? Aí você tem isso, quer dizer, eu não acho que isso seja uma coisa negativa. Não, mas o formato como isso está sendo feito é para se encaixar na velocidade em que o meio precisa levar a mensagem, em vez da necessidade do cara se informar, né? O leitor talvez quisesse ouvir uma entrevista de Zé Ramalho sobre o início da carreira dele, né? Os contatos que ele teve com os artistas menores, ou sei lá, como foi. Uma entrevista em que não pastel, aquela coisa de dizer, o show vai ser isso, vai ser aquilo, ele vai cantar aquilo, ele vai cantar aquilo. Antes a produção de conteúdo era mais densa por essa necessidade. O repórter tinha que catar as informações, como você disse aí. A gente tinha que correr atrás, tínhamos que ter fontes. E tínhamos que alimentar essas fontes com uma honestidade de texto. Você tinha que cativá-la de alguma maneira.
Tinha muita gente, sempre teve, ainda haverá, que gosta de sair no jornal, que gosta de ser celebridade e gosta de estar em, em audiência. E a gente usava disso também para conseguir as fontes, né? Grandes informações que a gente reputava alguém, isso trazia para você a segurança de que aquela fonte ia te trazer sempre boas informações. O ruim era quando você precisava trazer informações que, de certa forma, ia do encontro ao interesse dessas pessoas. Aí é quando você começa a fazer o jornalismo, né? O resto é propaganda, como diz. É você falar o que não querem que falem. Isso é jornalismo. Wells, né? Wells dizia, jornalismo o que não pode ser publicado é que é o jornalismo mesmo. Que é o jornalismo. Né? Tá, Loló deixou um comentário aqui, Heloísa deixou um comentário que é: sem contar, Zé Carlos, que os textos na internet são curtos. Os estudiosos dizem que mais de 15 linhas ninguém lê. Eu vi isso, várias pessoas eu vi me dizendo, os meus textos são enormes, então ninguém vai ler. Eu faço textos cavalares, entendeu? No blog. Eu escrevo como se estivesse escrevendo para o jornal. E ninguém vai me tirar isso. Se não quiser ler, não vai ler, ou então lê só o princípio, pronto. O que é que me diga uma coisa, eu vou fazer uma entrevista, pode ser ignorância minha, mas eu vou fazer uma entrevista com Jean-Marie. Cara que tem uma história de vida, uma história profissional, que tá aí e tal. Aí eu vou contar em 5 minutos? Ou em 5 linhas? Como é que a gente vai contar a história de Anchieta Maia em 15 linhas? Como é que vai fazer isso, né? Não vai, de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que os instrumentos vieram para somar. Eu escrevo para o meu blog, e assim, é meio paradão, não é monetizado, porque eu ainda não fiz MEI nem nada, mas eu faço com muito carinho, e descobri uma coisa que eu faço com mais carinho ainda, é escrever sobre os artistas locais. Eu adoro, cara, eu adoro, é uma coisa fantástica, porque a gente descobre muita coisa aqui, tem muita coisa, uma força incrível, gente que já está lá fora e gente que ainda está aqui, só por azar mesmo, mas que tem condição de estar lá fora, eu acho fantástico. Então, eu escrevo para o jornal, ou escrevo como se fosse para o jornal, com aqueles textos longos, reportagens, tudo. E não é apenas na área de cultura. Eu escrevo outras coisas também. Turismo, sobre eventos. A faixa principal é a Senda Cultural. Mas eu escrevo como se fosse para o jornal. Eu uso o Instagram, por exemplo, o Facebook, a fanpage, que é uma coisa quase morta, né, bicho? A gente não consegue alavancar aquilo ali. Mas eu uso aquilo lá para divulgar os links. Porque é como o Folinha disse ontem, se você não colocar esses links aí, ninguém vai ver, cara. Então, a internet é o quê, pelo amor de Deus? O blog não está na internet? Qual é a onda disso, então? Eu acho que o lance aí é a quantidade de opções, né? É opção demais que você tem. Porque se você imaginar, há 30 anos, falando em jornalismo impresso, a quantidade de impressos possíveis, a quantidade de emissoras de TV com programação local. Olha aí o Santinha, Cobra Coral. Eu queria que você fizesse. Eu dei uma de Jô Soares aqui, mas para mostrar o Santinha. Ontem o Wellington estava com aquela caneca de Alcatraz, né? Veio lá de Alcatraz, porra. Caraca, acho que Basílio deu pra ele. Podia vir aqui dos Angicos, né, a caneca que Lampião tomou coisa, mas veio de Alcatraz, porra. O beijo de Lampião vale ouro, viu? Deixa eu agradecer aqui, ó, a audiência de Fernanda Valac. Acho que você conhece, né? Fernanda Valac, você conhece. Eu conheço, rapaz. Eu tô vendo que a família tá dando uma audiência da porra. Ó, Niedja Nogueira, minha irmã, tá dando audiência também, rapaz. Que beleza, Niedja. E Risenberg Felipe é meu irmão. O velho Risenberg. Pelo menos a gente se parece. Dizem que a gente... o velho Risenberg. Grande fotógrafo. Também o Itamar, Adília Caldas, Clamon, eu acho que pronunciei corretamente. Adília é minha prima. Família grande, a gente tem que convidar. É minha prima em segundo grau, que é filha de Adília.
Tá definido. A Ou partir de seja, agora, a família foi toda regimentada, entende? a gente só chama para entrevistar a gente com família grande a partir de hoje. Com Imagina. certeza. Ô Zé, você diria Oi. que Anchieta é um cara assim com a visão além do seu tempo? Rapaz, eu diria sim, diria sim. Exemplos já foram dados nas lives anteriores aí. Anchieta conseguiu vislumbrar uma coisa que a gente está fazendo hoje, né? Meio que nas redes sociais, né? O exemplo mais notório, o próprio Fodinha deu ontem, os bilhetinhos. Uma coisa é o retrato físico do que são hoje as redes sociais em alguns momentos, né? Os chats aí, eu acho que ele antecipou-se muito em relação à época dele. E eu acho que é por isso que sobreviveu e está aí ainda com pujança para conseguir mais coisas. Quem está acompanhando a gente também é o Wellington Farias, viu? O Alfodinha, É, é. ele me aguarde que eu vou voltar lá em Serraria. Me Eita aguarde. danado. Você já foi Ué? lá, já? Fui nada, rapaz. Só vejo as fotos e sinto até o cheiro da cachaça quando eu vejo as Rapaz, fotos. você E aquele precisa ir. friozinho. É um lugar Porque o fantástico. Wellington tem inclusive um trabalho tão fabuloso na Tem área de música, né? isso. Eu acho que Música, toca trompete, né? memória. Toca trompete. Não é somente um jornalista, é um artista também, Então, o né? Wellington é várias coisas, rapaz, ao mesmo tempo. Inclusive pai de Lola, né? Ontem foi ótimo, ótimo. E propriedade privada de Loló, como ele faz questão de dizer. Propriedade Ele. privada de Loló. Exatamente. Ô Zeca, tem Oi. história engraçada, história divertida para contar? Aventura no Moçada que Agita? O Wellington falando que chegou a morar no Moçada que Agita, porque foi colocado Eu, para fora de eu não casa. cheguei, olha, eu não cheguei a morar. E a outra história é ele bebeu e foi encontrado por Dona Lourdes no mercado. Eu Meu vi, filho! ontem eu acompanhei a live de vocês, vi tudinho, realmente fodinha naquela época era isso. Eu acho que as histórias mais engraçadas estão com o Elton Farias, talvez os anteriores. Comigo, rapaz, algumas histórias, mas assim, não sei se são tão engraçadas. Eu acho que eu convivi lá com Anchieta. Anchieta, assim, você olha para Anchieta, ele trabalhando e pedindo as pautas a você, você não entende ele como um camarada que está mandando você. Ele praticamente pedia a gente, né? Então a relação com Anchieta sempre foi assim. Zé, o que é que tu acha da gente fazer um negócio assim? Isso, bacana tal. Eu vou arrumar tal, entendeu? E a relação lá na casa dele, assim, as histórias mais, vamos dizer assim, mais de cunho mais pessoal, talvez, que eu convivia na casa dele como se fosse uma pessoa lá da casa, porque nós vivíamos da manhã até parte da tarde lá na casa, era a casa dele, não era apenas a redação. Então, passava a Dona Lourdes para lá e para cá, providenciando o almoço, e eu já de butuca no almoço, né? Eu já de butuca no almoço porque o rói-rói era grande. Então eu ficava nesse, quer dizer, eram momentos para mim que não eram tão engraçados, era engraçado quando eu estava comendo lá, né? Porque já tinha passado aquela vontade de comer, mas eu ficava o tempo todo, quando eu vi ela saindo com o motorista, né, de Anchieta, para comprar a coisa para fazer o almoço, eu digo, graças a Deus que vai ter aquele almocinho maravilhoso que ela sempre preparava. Assim, as histórias mais engraçadas eram o próprio Anchieta com os seus amigos ali no entorno da redação, que chegavam, brincavam conosco, coisas que aconteciam lá nos colégios, a forma como ele lidava com os diretores, era como se fosse um maestro lidando com... Ele, ao mesmo tempo, era um grande divulgador dos colégios particulares aqui de João Pessoa e um grande marqueteiro desses grupos empresariais aí. Muita gente desse setor deve a Anchieta a longevidade que tiveram, o sucesso que fizeram enquanto havia o vestibular, né? Depois do vestibular, essa coisa
essa fleuma acabou-se, né? Ficou E mais o evento. tinha uma festa do Fera em Camboinha que juntava, tinha a Não, presença do corpo de bombeiros, sabe? Distribuição sim, de chopp, eram aos sim, milhares, né? era o listão do vestibular, né? Aquela coisa do listão do vestibular, o Moçada que Agita disputava em pé de igualdade com os outros jornais a lista. Disputava, eu não sei se você ainda atingiu essa época, mas havia uma disputa entre os jornais impressos em Rapaz, quem saía primeiro. arremessava o jornal na frente do concorrente. O Isso. nosso colega Cícero Ou Silvestre, vice-versa. inclusive, já apanhou por causa disso, rapaz. Era, equipes de moto ou carro iam para a Copérvia, antiga Copérvia, receber a listagem e um disquete para correr diretamente para a impressora, imprimir aquela lista em questão de minutos e sair distribuindo pela cidade. Quem saísse primeiro tirava essa onda com a cara do outro, né? O Moçada que Agita disputava em pé de igualdade com isso aí. Ele não tinha uma rotativa, mas tinha o público direcionado dele. Então ele fazia isso e o Moçada que Agita muitas vezes foi entregar, junto com o Correio, quando estava com o Correio, junto com o Norte, quando estava com o Norte, foi entregar lá na festa do Fera, que era uma puta do evento de vestibulandos na praia. Ó, deixa eu agradecer aqui a audiência do Mozart Bezerra. Salve, salve, Mozart. E também a Nath Caldas, que deve ser da família de Zé Carlos. Também, Não? minha Também, prima olha de aí. segundo grau. É. Acertei. Grato aí, Nath. Deve ser Natália, é Natália? Natália. Grato, Natália, pela audiência aqui. É Mais lá uma de live Recife. do Moçada que Estamos Agita. indo Rapaz, para Recife. eu vi o mundo, ele começava em Recife, né? É uma frase fantástica, né? Eu vi o mundo, ele começava em Recife. Gosto muito da cidade. Deixa eu lembrar de novo, essa live do Moçada que Agita tem como apoiadores FESP Faculdades, também é KNN Idiomas, Ótica Escala, Esporte Clube Cabo Branco, Aras Pôr do Sol e Hospital Milagres. Todos parceiros do Moçada que Agita, apoiando esse papo bacana em tempo de pandemia, que a gente precisa mesmo. Não dá para sair, não dá para ir para a rua, bora conversar. Não, foi ótimo. Bora Demais. conversar, rapaz, mesmo. Futuro, bora falar de futuro também. Ontem o Wellington, quando ele estava respondendo, quase que eu afundo no sofá. O novo normal no jornalismo é demissão, é desemprego, não vai sobrar é nada. A gente tem como apontar rumos, Zé? Você estava falando aí do Festar Muito, que ainda não está monetizado. Mas pode, Não. né? Mas pode. Pode. Né? É uma questão, um caminho. é uma questão de, vamos dizer assim, de desleixo meu, entendeu? E assim, acomodação também. Eu estava no jornal há pouco tempo e você tem que encarar um projeto desse para monetizá-lo, você tem que assumir determinadas, assumir um cotidiano como uma empresa, pô. Não é? Então, no jornal, você sempre soube o meu cotidiano no jornal, o meu dia a dia no jornal qual era, né? Então, tomava um monte de tempo. Agora não, agora eu estou com tempo para fazer isso, mas estou buscando uma estrutura aqui em casa mesmo, mas a gente vai principalmente investir no YouTube. Vai continuar o blog, tá? Vai continuar o blog. Aí a gente vai ter que criar uma figura jurídica para a gente estar presente no mercado com a possibilidade de monetizá-lo. Porque sem isso não consegue, né? Sem isso não consegue. E aí você tem que ter uma estrutura mínima. A questão do futuro que você coloca aí é isso. Vai ter, assim, eu acredito que haja uma seleção natural, porque é muita gente, né? É muita gente. E é quase impossível você dizer o que vai acontecer. Eu acredito, assim, o que é mais óbvio que aconteça é que algumas pessoas sobreviverão no mercado, outras, infelizmente, eu acho que a grande maioria, como o Elton vaticinou ontem, mas é isso mesmo, o mercado praticamente acabou do jornalismo impresso aqui. O jornalismo eu sempre acredito que vai se manter. De que maneira os profissionais de jornalismo se aglutinarão?
ou atuarão isoladamente, isso a gente não sabe. Eu acredito que o próprio mercado, o leitor, as pessoas, a sociedade, na busca por informação, é que vão determinar esse formato, entendeu? Porque nenhum profissional vai descobrir isso agora. Assim, eu não sou um grande expert, eu sou apenas um jornalista, mas a gente fica sentado procurando saber como a gente vai escrever, como e para quê. A gente sabe escrever, a gente sabe apurar, a gente sabe quais são os vícios para evitar, a gente sabe tudo. A gente sabe o que as empresas nos ofereceram. As empresas nos ofereceram de bom e de ruim. Nós estamos fora dessa carcaça da empresa, o jornalismo, né? Eu digo, o jornalismo, sem o interesse da empresa, né? Que é uma instituição maior que sucumbe a determinados interesses, grupo político e tal. Mas o jornalista, como ele vai escrever? Eu acho que quem determinará isso vai ser a sociedade. Como como levar essa informação? Vão ser organismos como os que nós temos hoje, mas com uma fiscalização mais poderosa da sociedade? Eu não sei. A questão da informação e da necessidade dela, do teor dela, é que vai determinar a forma como o jornalismo será feito e entregue. A informação será entregue. Então, essa pergunta eu não sei te responder, Jean. O futuro, eu acredito. O jornalismo é necessário, porque nem todo mundo vai ter esse tempo de estar profissionalmente lidando com a informação para levar para outros. Eu acho que continuará sendo uma atividade utilíssima para a sociedade. A informação é útil, então o jornalista que sabe buscá-la, sabe interpretá-la e entregar o melhor possível, o mais transparente possível, esse aí, meu amigo, não tem a menor dúvida que vai sobreviver, né? Eu acredito que não vai sobreviver, e aí eu não vou citar nem nomes nem marcas, mas eu acho que não vai sobreviver por muito tempo, o modelo que a gente vê hoje. São inúmeros blogs, inúmeros sites, escrevendo exatamente a mesma coisa, da mesma forma, para atender os mesmos interesses de lados contrários. A gente está vendo na internet o mesmo jeito de fazer jornalismo do impresso que morreu, entendeu? E eu acho que o impresso diante da internet, ele já sofria uma concorrência muito poderosa. A outra grande concorrência vinha dele mesmo, do dono do jornal impresso, que sucumbia aos interesses e deixava a informação de lado. Quem procurava a informação que precisava sobre determinada coisa e não achava no impresso, não era porque o jornalista não sabia fazer, ou a turma de jornal lá dentro não sabia fazer. Você sabe muito bem disso. Havia muitos interesses. Um dos fatores que acabaram com o jornal impresso, pelo menos aqui, foi isso. Então, assim, eu acho que o jornalismo permanece. Isso não tem a menor dúvida. Como ele vai entregar a informação, isso é que a sociedade é quem vai dizer. E eu acho que vai ser o mais fantástico essa virada, entendeu? É a sociedade que vai dizer como a gente vai entregar a informação para ela. Você está fazendo essa avaliação aí do novo jornalismo e o conteúdo é muito similar, muito mesmo, acredite, ao conteúdo de Anchieta Maia. Quando ele faz a avaliação de jornal, eu estava pensando aqui, pô, Anchieta não é jornalista, né? Não é jornalista, mas tem uma visão de jornalismo muito superior, até os focas mesmo. Tem foca que não tem a visão de jornalismo que Anchieta tem. Pois é, uma visão jovial, com essa capacidade de driblar determinados dogmas, isso é muito importante. E, assim, e a energia que o Anchieta tem, a energia que ele tem de colocar nas ideias, isso é importantíssimo. Você olha para a Anchieta e os telefonemas, que até bem pouco tempo ele dava para mim na redação, Zé, e aí esse negócio, vamos fazer junto aquele negócio, tentando as colunas junto com o correio, ele carrega uma energia e deposita nas palavras que ele nos entendimentos que ele mantém, no relacionamento que ele tem com as pessoas,
de uma maneira hiper fantástica. Então, isso é muito importante na trajetória dele. Eu acho que Anchieta, além de ter grandes ideias, eu acredito que são dois Anchietas na alma. Entende? E é uma energia invejável, É invejável. verdade. Deixa eu agradecer também ao Ian Maia, também a Anderson e a Eliane França. Deve ser a A jornalista Eliane, Eliane, nossa né? amiga lá da Jornalista Secom. Eliane, Eliane Isso. França também acompanhando, muito grato. E Loló fez um convite massa aqui, ó. Quando passar a pandemia, para a gente se reunir em Serraria. Eu espero que esse convite seja para mim também, que eu ainda não fui, tá? Bicho, Eu vou sim, a pegar gente minha podia fazer uma fichinha. live de lá. A gente podia É, fazer uma live lá pro mundo. ótimo! De Serraria pro Serraria mundo. para o mundo. E o Wellington lembrando que alcançou o tempo em que não tinha nem um disquete, viu? Tinha a lista impressa da Copérvio. E sim, Vixe Maria, eu imagino a trabalheira bicho, aí. quando chegou, olha, quando chegou nesse, É pior do que datilografar todos os era um bilhetinhos do catatal moçada. desse tamanho que tu tinha que levar dentro de um envelope de papel madeira correndo e o motoqueiro enlouquecido da Copérvio para a redação. Quer dizer, você era uma loucura, uma coisa, um negócio doido, só para sair na frente e dizer ganhamos. Pronto, acabou. E É. depois o papel. Mas tem um lado super bacana aí, rapaz. É um É lado tão assim. romântico, né? De entrega Não, mesmo. claro, claro. Essa correria para sair primeiro era no passado, e eu vi histórias, era a luta que os grandes jornalistas, Gonzaga Rodrigues, Bill Ramos, esse povo que nunca soube fazer jornalismo nem escrever. Na época dele, lá, Jornal Norte, Correio e tal, eu vi muitas histórias em livros, inclusive, relatando que havia isso. Era uma disputa em que as pessoas, jornalistas de uma redação, iam ver tarde da noite. Só se fechava o jornal tarde da noite. Não se fechava antes das 10 horas. Começar a fechar o jornal, certo? Imagine só como era. Então, saíam da redação, iam ver se a outra redação ainda estava com luzes acesas. Porque se tivesse, Nossa Senhora. não, se tiver aí tem coisa. Vamos ver o que é. Então, quer dizer, essa coisa do romantismo de sair com o furo, de sair primeiro com a informação, né? É, Não tinha velocidade. com furo, mas com responsabilidade. O que a gente vê hoje é Ah, furo, não, furo sim, não. completamente irresponsável. Esse jornalismo em Não. tempos de internet, em tempos Ah, de não. zap Isso, zap, é assim, isso ó, aí não é joga. furo. Isso aí não é furo. A história nos diz que isso aí é barriga. Né? É informação errada, não apurada, e a gente tem visto aí direto. Virou assim, virou farinha, como diz a história. Ó, Zé Virou Carlos, farinha. eu fui convidado também para a serraria, viu? Tô aqui, ó. Claro que você está incluso, Jamarri. Ainda Obrigado, bem. agradeço. Então, Agradeço profundamente. Agora eu vou revelar um segredo de Anchieta Maia. Ele vai me matar depois, mas eu vou revelar. Estava falando aí, o espírito jovial de Anchieta, e às vezes eu estou trabalhando em casa e preciso passar uma mensagem para ele, e vou olhar no zap, tá assim, visto pela última vez, 2 da manhã. Visto pela última vez, 3 da manhã. Que é uma pessoa ligada na tomada, né? Aí a é, gente, não em tempo de pandemia, mas sem a pandemia, passo lá na casa dele, ele, Jean-Marie, eu estava sem saber o que fazer com relação àquele projeto. Aí eu saí daqui do Cabo Branco, fui até o poço andando. Eu disse, o quê, Maia? Não acredito, não. Aí tu fosse no poço e voltasse andando? Eu disse, não, eu fui, combinei com o meu motorista, ele me pega lá e me devolve para casa. Né? Aí, fora as caminhadas que ele faz muito, tem um lance de pegar um ônibus para ficar rodando no ônibus e pensando em projetos. Imagina, rapaz, isso é muito genial, isso é coisa de gênio. Aí pega um ônibus e fica ó, não. rodando no ônibus. Aí, quando desce do ônibus, está com os projetos na cabeça já. É muito fantástico ou não é? Quem Cara, conhece Anchieta Maia sabe que ele fica a 1000 por hora o tempo não, inteiro. ele sempre o tempo todo. É 1.000 por hora. Aí você conversar com o Anchieta dá agonia. Por conta disso, porque ele fica, conversa com você, sim, mas ele fica já pensando. Você percebe que ele está pensando em outra coisa, ou resolvendo, do outro lado da cabeça, ele está resolvendo um problema já e tal. Ah, tem outro lugar também que é mercado público. Eu vou na feira, né? Aí vê gente, observa gente, conversa com gente e sai de lá com uma ideia. A pessoa deu a ideia para ele e nem sabe que deu, né? Deu a É ideia, o cara verdade. sai com aquela ideia, opa, vou burilar isso aqui. Agora, essa do passeio no ônibus e da caminhada, realmente eu não sabia. Não. É demais, né?
Ele é um caminhante, né? O calçadão apenas está fechado agora por necessidade, o calçadão, claro. Mas ele é habitué mesmo, é frequentador, não só para pensar, mas para ver quem está caminhando, né? Fazer aquele contato social, para pegar informações para a coluna, para o blog. É jornalismo. Rapaz, é jornalismo isso. Eu vou ver as minhas fontes. Sim, sim. É uma forma de fazer jornalismo, de captar informação, para ele usar ou para divulgar, enfim. Tomara que o Setusa volte para favorecer essas ideias de... Não, tem gente que está acompanhando a live que não sabe o que é Setusa, tá? Final da década de 80, Zé? Começo de 90, né? Uma linha pública. Lá pelo meio, né? de 80. Aquela aviação... companhia criada por Buriti. Exatamente. Buriti comprou um monte de ônibus e colocou de graça pro povo. Então, foi uma festa. Fizeram circular, certo? Rodava a cidade toda. Você imagine... Os números, 5.100, 1.500, 3.200, 2.300 também. Isso, que eram os corredores, né? Pedro II, Cruz das Armas, indo e voltando, né? Epitácio Pessoa. Então, era isso aí. Nessa época, eu arranjei uma namorada no Valentina. Aí pegava o 3.200 para ir e o 2.300 para voltar. Tinha que ser de Setusa. Aí, num sábado, eu estava indo para lá, super apertado o ônibus, né? Segurando ali em cima. Aí meu pé esquerdo coçou, eu tirei o pé direito, passei por cima do esquerdo para coçar. Quando eu voltei, já tinha um pé. Rapaz, eu fui até o Valentina quase com um pé em cima do outro, porque não tinha mais espaço. Mas era assim. Parece inventado, mas é de verdade. Se você inventasse de se pendurar um pouco, acabou. Se você teria que ir agarrado... Está aqui, ó, agradecendo também o Geilson Lucas, que acaba de entrar. Forte abraço, Geilson. Chegou no finalzinho, somente no finalzinho, mas dá para pegar ainda, pelo menos a última pergunta. Zé, queria aquele momento das considerações finais. Anchieta. Quase, Jean, parecido. Jean, primeiro agradecer muito pelo papo, pelo convite. Realmente foi fantástico quando eu recebi o convite e vi o banner, você me chamando para conversar. Primeiro porque é um prazer fantástico estar conversando contigo. O bom seria presencialmente, mas assim já está de bom tamanho e conversando sobre um tema que é um dos temas que mais ilustram a cidade de João Pessoa, que é a Anchieta. Né? Dizer que isso que nós estamos fazendo aqui é uma prova da vitalidade das ideias, da vitalidade física, da mente de um cara que nunca ficou quieto e que você revelou coisas agora que mostram, que comprovam essa característica do Anchieta Maia. Agradecer e dizer que continue a fazer essas coisas e debater o jornalismo, porque é uma coisa que é essencial e que a gente tem visto que tem sido mais necessário do que antes, apesar de todos os ataques que o jornalismo tem sofrido nesse governo, no Brasil e por aí afora. Falar do jornalista agora e a forma como se fazia o jornalismo, eu acho que é uma maneira da gente esclarecer como nós vamos lidar uns com os outros no futuro, né? Era isso. Eu acho que espaços assim são fantásticos para a gente debater essa temática. O jornalismo é fundamental. O Moçada de que agita está de parabéns novamente e sempre. E assim, um abraço a quem assistiu, a maior parte da minha família, eu revi aqui. Né? Tá aqui a Adília Caldas, né? Por mais papos assim. Obrigado, Adília. Olha, Niedja lembrou que estudante fardado não pagava passagem no Setusa. Não, isso. Era uma agonia isso. Então, quer dizer, você tinha 10 pessoas, o resto era estudante no setor. 10 pessoas não fardadas, o resto era estudante. Se for para ser fardado, eu prefiro que seja estudante mesmo. Em tempos tão sombrios, é melhor que seja estudante. É verdade. Mas a gente vai reverter isso, se Deus quiser. A gente reverte. Obrigado, Zé. O papo foi com José Carlos dos Anjos, grande jornalista. Eu me emocionei bastante. A próxima vez que a gente se encontrar, Zé, bem que poderia ser em serraria, com cachaça, cerveja, cafezinho, violão e trompete. Ó,
e um papo bem gostoso pela internet para fazer inveja às pessoas. É bom. A gente acabando a live, olha quem acaba de entrar. Josival Pereira, o baixinho do sertão. Josival Pereira, rapaz. Que maravilha você por aqui acompanhando a gente. Saudade, muita saudade mesmo. Cira Lira deixou seu comentário. Live leve e divertida, ótimo. Ótima é a sua participação aqui, Cira. Maravilha, fico super feliz. Ei, Cira Lira é só minha esposa. É a família toda que tá. Fantástico! Duplamente obrigado, Cira. Muito grato mesmo. Ah, eu tô vendo agora que a foto é a foto do casal. Uma Zequinha ali. Tá mais cabeludo, mas sou eu. Pois é isso. Amanhã tem mais live do Moçada. Fica ligado, não vai ser comigo, Com não, certeza. mas né, a Renata Domingos faz live. Edgar Bartolini tem live também para o Moçada que Agita. Então vai acompanhando as redes sociais da Anchieta Maia e do Moçada que Agita. Certeza. A gente está divulgando tudo isso aí. São temas bacanas, conversas maravilhosas. Do Edgar, inclusive, é sobre videogame e pandemia. Vai ser bem bacana, para quem é do ramo, para quem gosta de jogar, para quem gosta dos joguinhos, vai ser muito bacana mesmo. Então, Zé, tá vendo aí mais uma vez, obrigado. Moçada, sabe a sacada qual é? Anchieta é antenadíssimo, rapaz, muito antenado. E a gente encerra por aqui. Se você não acompanhou tudo, esse papo vai estar no IGTV de Anchieta, no Instagram. Acessa Anchieta Maia 1, @Anchieta Maia 1, e acompanhe esse papo todinho, na íntegra, lá no Instagram. Forte abraço, até a próxima. Abração, Zé. Valeu, Jean. Um abraço.